Olá, bom dia, tudo bem com vocês, meus queridos familiares, meus irmãos? Hoje eu quero refletir com vocês sobre 2 Pedro, capítulo 2, que é bem forte o tema, o assunto é sobre os falsos mestres, né? Que a palavra do Senhor tem nos advertido sobre os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, em que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Algumas Bíblias diz destruição e algumas diz perdição, né? Aqui na Almeida é perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Jó, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências da imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e em poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bossor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes
São fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. É forte, né, irmão? Cada verso aqui é forte. Então, aqui, esse último aqui, que eu entendo assim, é que alguns casos, né? Cada caso é um caso, mas alguns falsos mestres, alguns talvez no início começaram com sinceridade, depois se deixaram corromper, né? Alguns por falta de vigilância e por arrogância, por ganância, por avareza, por vários motivos, caíram na tentação de deixar a verdade do evangelho, né? Ficar no fingimento, não viver o evangelho e ficar aí por aí até mesmo explicando errado, né? Falsas doutrinas, heresias, etc, etc. E alguns começaram certo, depois desviaram. E a coisa mais triste é a pessoa largar Deus, né? Desviar de Deus. Assim como os falsos mestres e outras pessoas também, né? Então aqui eles não ficarão sem castigos, né? Os falsos profetas, falsos mestres, não ficarão sem castigo. Porque veja bem aqui no verso 3, 2 e 3. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então os falsos profetas, eles blasfemam a verdade. A essência da verdade do evangelho é blasfemada nas falsas pregações, né? Nas falsas profecias, nas heresias. Então aqui o verso 2, 3 diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, essas pessoas que têm enganado, esses falsos mestres que têm surgido, falsos profetas, etc., eles não ficarão sem castigo, porque a justiça de Deus é certa. Pois, como está aqui no verso 4, se Deus não poupou os próprios anjos, né? Que os próprios anjos, Lúcifer, que se tornou o diabo, né? O inimigo das nossas almas, o adversário, e todos aqueles que apoiaram ele, Deus já reservou o inferno para eles, o juízo, né? Eles caíram do céu
perderam toda a glória, toda a beleza, e o fogo do inferno está reservado para eles, né? Então, as pessoas também que estão falsas com Deus, a justiça não tarda, né? Diz a palavra aqui que realmente a pessoa não se arrependendo está reservado o pior, né? A oportunidade de arrependimento está aí a cada dia, né? E a palavra diz nos últimos tempos, os que são santos vão ter vontade de ser mais santos, os que são pecadores vão sentir vontade de pecar mais, de sujar mais, né? Então, uma cegueira espiritual que ocorre, né? Quando a pessoa esquece de Deus, do evangelho puro, essencial, se agarra a outras coisas e acaba se tornando falsos profetas, né? Falsos mestres. É uma coisa que é muito triste, né? E as pessoas, os membros, os cristãos, nós devemos olhar e vigiar. Olhar, vigiar, buscar a Deus o discernimento espiritual para discernir se, por exemplo, em um culto não está sendo feita falsas, como diz, falsos ensinamentos fora da Bíblia, se não está tendo lubridiações, coisas sendo explicadas completamente fora da verdade do Evangelho. É necessário haver esse discernimento espiritual, por isso que é necessário orar, é necessário buscar sabedoria de Deus para diferenciar e não se deixar ser influenciado, né? Pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, né? Sabemos que tem os verdadeiros, não podemos assim ficar desesperançados, porque existem os verdadeiros, graças a Deus. Mas infelizmente os falsos estão por aí espalhados também, e a gente tem que vigiar, né? Olhar e vigiar. Então, qual outro verso que quero ver? O verso 13, o verso 12 e 13. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então, a coisa mais horrível é a pessoa blasfemar, né? Contra aquilo que não entende. Blasfemar contra a palavra, não entender o puro evangelho e blasfemar. São comparados como animais irracionais, né? A palavra que compara como animais irracionais para serem presos espiritualmente, né? E simplesmente eles perecem dentro da sua própria corrupção, dentro da sua própria estupidez, né, espiritual. Eles mesmos se sujam, né? E o verso 13: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Bossor, que amou o prêmio da injustiça. Então, o galardão, a recompensa dos falsos mestres é a própria injustiça, né? É a própria corrupção, é o próprio pecado, a sujeira, né? A mácula, a culpa. É se perder dentro de si mesmo nos seus pecados, nas suas sujeiras, né? Uma das coisas mais tristes, né? Que pode acontecer. E o verso 18. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com a concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro.
prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, aqui eu entendo como existe uma luta espiritual. É claro que a pessoa que está firme em Deus, ela vai receber propostas e situações para tentar tirar a pessoa daquela posição, né? De servir a Deus de verdade, de servir a Deus verdadeiramente. E se a pessoa estiver firme em Deus, ela consegue lutar contra, mas se a pessoa não estiver firme com Deus, ela acaba cedendo à tentação e é vencido, né? Como diz aqui o 19, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Então, se a pessoa é vencida pelo diabo, pelas tentações do diabo, ele deixa de ser um verdadeiro mestre, um verdadeiro profeta, e ele se torna um servo do diabo, infelizmente, né? E acaba ficando com aquela cegueira espiritual e acaba iludindo as pessoas, até mesmo falando de liberdade, mas a própria pessoa não tem liberdade, né? A pessoa que entra na falsidade com Deus, ela mesmo não tem liberdade. Ela pode ter uma ilusão que tem liberdade, mas não tem liberdade e se torna servo do diabo, servo da corrupção, servo de tudo que aquilo que não agrada o coração de Deus. Então eu acho muito interessante essa parte de Pedro que reflete sobre os falsos mestres, falsos profetas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Se você sentir no seu coração de compartilhar, compartilhe, comente. Não esqueça de deixar o seu joinha registrado como prova de que você está apoiando este vídeo, esse trabalho. E que Deus abençoe a cada um de nós. Tchau, tchau.